Olá, pessoal. Em face do afastamento determinado por lei, pela Patrícia Heroles, nós estamos aqui hoje para responder algumas questões que envolvem o direito eleitoral e as novas regras para as eleições de 2016 que atendam ao interesse de toda a coletividade. Reservei alguns temas que eu acredito que possa ser de interesse geral, que abrange tanto o registro de candidatura, como propaganda eleitoral, em todos os seus meios, as inovações trazidas na legislação eleitoral para o pleito de 2016, envolvendo inclusive gastos de campanha, e me prepararam uma pauta aqui, e eu vou tentar responder essa pauta de uma maneira didática, vou tentar explicar isso de uma forma mais simples possível para atingir o maior número de pessoas. E me comprometo com o programa que alguma dúvida que venha a restar, eu vou deixar um e-mail, eu vou deixar uma forma de comunicação para responder essas questões. Então, a primeira questão que eu recebi: quando pode se iniciar uma pré-campanha eleitoral? Na verdade, a pré-campanha eleitoral foi uma grande novidade que a legislação eleitoral trouxe nessa mudança da legislação. Hoje, o candidato já pode, como o pré-candidato ele já pode ir às ruas, buscar apoio, expor a sua plataforma, inclusive utilizando alguns veículos de comunicação, como blog, Facebook, e participando de reuniões populares, incentivando a população. A única proibição que o Tribunal Superior Eleitoral impõe, através das suas resoluções e da própria legislação, é o pedido de voto. O pedido de voto está proibido nesse período, até que se faça o registro da candidatura. O registro da candidatura, nessas eleições, está determinado que será feito e será realizado no dia 15 de agosto de 2016 e termina às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. Bom, a próxima pergunta: o que é propaganda interpartidária e a partir de quando ela pode ser feita? A propaganda interpartidária é a propaganda que se revestem os partidos políticos. Ao partido político é permitido que façam reuniões, inclusive em estabelecimentos fechados, para se discutir conteúdos programáticos, escolhas, inclusive, de eventuais pré-candidatos e deliberações sobre o pleito eleitoral. E a propaganda intrapartidária é permitido se fazer antes do período das convenções partidárias. A partir do momento que ocorrerem as convenções partidárias, obviamente nós já não teremos mais a figura dos pré-candidatos, acaba a figura da propaganda interpartidária e entraremos já no processo eleitoral propriamente dito. A próxima questão que foi feita aqui na pauta: qual a data máxima para o partido e as coligações registrarem seus candidatos? A data máxima é o dia 15 de agosto, às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. É o período peremptório para que os partidos ou os candidatos venham a registrar as suas candidaturas. Aqui eu só faço uma ressalva, que às vezes ocorre do partido político, por um problema de estrutura, não conseguir registrar ou encaminhar a lista de todos os candidatos que foram aprovados em convenção. Aí a lei faz uma ressalva e permite que o candidato encaminhe diretamente, até o prazo de 48 horas, com as justificativas, o seu pedido de registro de candidatura, no caso da omissão do partido político. A outra pergunta que é feita, a próxima pergunta: pré-campanha, o que já pode ser feito? Essa é uma questão também nova e muito interessante.
Até a última eleição de 2012, os candidatos eram sujeitos a sanções por propaganda eleitoral antecipada. Havia uma restrição muito grande em relação ao que podia ser feito pelo candidato e o que não podia ser feito. Hoje o candidato pode participar de programas, o candidato pode levar a sua plataforma aos veículos de comunicação, internet, blog, Facebook, inclusive rádio e TV, e sem problema algum. E devem fazer isso, inclusive, como também reuniões públicas. Isso hoje é possível. Mais uma vez eu repito, a única restrição e proibição é o pedido de voto. O que ainda é proibido? O que ainda é proibido é o pedido de voto, né? Isso aí fica bem claro. A outra pergunta aqui. Na comunicação visual da pré-campanha e da campanha eleitoral, o que pode ser feito? Exemplo, santinho, bandeiras, faixas, mensagens via WhatsApp, carta, mala direta, pintura de muro, cavalete, carro, som, camiseta, adesivo, etc. Bom, aqui, deixar bem claro que nós hoje, e eu já aproveito essa pergunta para falar da propaganda eleitoral, houve uma mudança substancial na legislação eleitoral no que é permitido. O que é permitido hoje para a propaganda eleitoral é tão somente adesivos e papéis até meio metro quadrado e adesivos perfilados em para-brisas de automóvel, também obedecendo essa medição. Cavalete está proibido nessas eleições, eu não posso mais usar cavalete, eu não posso usar placas, isso estará proibido nessas eleições. Uma questão importante que muita gente não sabe é que eu posso ter uma mesa móvel utilizando um espaço público com algumas bandeiras e lá eu distribuir o meu material de campanha, fazer a minha propaganda eleitoral, ficando, por exemplo, num bairro X, no bairro Y, em cada dia da semana. Isso será permitido. A outra questão aqui, envolvendo ainda esta pauta, me pergunta, existe um limite para esse material, como, por exemplo, tamanho, quantidade? Quantidade, limite eu já disse, meio metro quadrado. Não pode extrapolar esse tamanho. Lugar onde pode ser entregue ou fixado? Onde não pode ser fixado, obviamente isso fica bem claro, são nos bens públicos de uso comum do povo. Então, praça, poste, monumentos, isso hoje é proibido, inclusive com uma sanção de conduta vedada. E também, em relação ao limite, a pergunta é importante, porque essa questão do limite do material, ela está ligada a uma outra resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diz respeito à prestação de contas. Então, toda a propaganda eleitoral ela vai ter que ser identificada com o CNPJ do candidato, a quantidade, o fornecedor do produto, e isso tudo registrado na conta da prestação de contas do candidato, sob pena de ter a sua prestação de contas indeferida no final do procedimento eleitoral. Então é um cuidado realmente importante aí esse controle do limite. Próxima pergunta. Na pré-campanha, já podemos realizar encontros... Muito boa pergunta. Podemos realizar encontros com comunidades, tais como café da tarde com eleitores, associações de bairros, igrejas, escritórios, palestras informativas, o que é permitido e o que é proibido nesses encontros. Então, isso hoje, esses encontros, essas reuniões, elas são permitidas pela legislação eleitoral. Faço uma ressalva aqui. A legislação eleitoral estipula algumas condutas vedadas. Então, por exemplo, reuniões em sedes públicas, em igrejas, elas são proibidas. Tá? Mas a reunião num salão particular,
Eu sou convidado, por exemplo, para um evento particular na casa de um eleitor, de um futuro eleitor que quer ouvir minha plataforma e faz uma reunião pública. Isso pode ser utilizado, deve ser utilizado, inclusive mesmo antes do período eleitoral. Isso está autorizado. A próxima questão: qual a data inicial da campanha eleitoral? Se vocês foram buscar a resolução ou a lei, vocês vão ver que a propaganda eleitoral ela se inicia no dia 15 do dia 16 de agosto de 2016. Só que, não obstante a própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral fixar a data do dia 16, essa não é uma verdade. Por quê? Porque toda a propaganda eleitoral ela depende de custo. E no dia 16, embora tecnicamente a legislação e a resolução do TSE permitam a propaganda eleitoral, eu não vou poder usar nenhum recurso, porque eu não tenho ainda a minha conta bancária aberta, eu não tenho recibo eleitoral, e sem eu ter a conta aberta, ou seja, a conta de campanha devidamente registrada com o meu CNPJ, eu não posso fazer eu não posso receber nenhuma receita e não posso fazer nenhuma despesa. Então, por exemplo, eu preciso contratar um domínio de site, eu não tenho como fazê-lo. Eu preciso mandar fazer santinho, eu não tenho como fazê-lo. Então, pelos prazos e pela experiência que a gente tem de outras eleições, e o que a Justiça Eleitoral tem prometido para essa eleição, de fato, eu vou ter a conta aberta, os recibos eleitorais e a possibilidade de receber recursos e efetuar pagamentos a partir do dia 20, 21 de agosto de 2016. Outra questão aqui comente as mudanças da lei que regerá essa eleição de 2016. Bom, nós temos aí várias mudanças que recaem sobre as eleições de 2016. Acho que a principal é a questão dos recursos partidários. Os recursos partidários e os recursos do candidato. Hoje, com a mudança que houve na legislação, o candidato não pode mais receber recursos de pessoas jurídicas. O candidato só pode receber recursos de pessoas físicas, sendo certo que a pessoa física pode doar 10% dos rendimentos brutos e não pode ultrapassar esse limite. Se ele doou 10% para o candidato A, ele não pode doar 10% para o candidato B. Então, 10% é o limite para cada pessoa física que pretenda utilizar esses recursos. O outro recurso que o candidato pode utilizar, obviamente, é o recurso do fundo partidário, que será destinado para, eventualmente, investimento na propaganda eleitoral e assim sucessivamente. E outra mudança importante, também no campo financeiro da campanha eleitoral, é que nessa campanha eleitoral o gasto máximo será 70% do que foi gasto do teto da eleição de 2012. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai editar os valores que foram gastos em cada município e nas campanhas, tanto para prefeito ou para vereador. Para prefeito tem uma diferença aqui que no momento não seria, eu vou falar só o básico, 70% daquilo que foi gasto. Bom, uma outra questão importante também em relação à mudança da legislação eleitoral se refere à propaganda. Nas últimas eleições, o uso, por exemplo, de cavaletes era permitido. Nessa eleição, também o uso de cavalete está proibido. Uma outra mudança também específica em relação à propaganda eleitoral é que a propaganda eleitoral, eu tinha a possibilidade de fazer, por exemplo, cartazes, faixas, com uma metragem maior. Hoje eu estou restrito a meio metro quadrado. Então, reduziram bastante o tamanho aí da propaganda eleitoral. Carro de som está previsto nessa legislação eleitoral
só que tem uma novidade. Hoje, o limite do carro de som está estipulado em 80 decibéis. Então, esses 80 decibéis medidos a 7 metros. Então, há uma medição, vai-se a uma oficina ou até a própria fiscalização municipal, se faz a regulagem, a medição, porque se descumprir esse dispositivo, o candidato pode ser multado e assim sucessivamente. As outras regras continuam. Eu não posso fazer propaganda sonora a 200 metros de prédios públicos, hospitais e assim sucessivamente. O que é casas de saúde, é até bom senso do candidato não fazer, né? A próxima questão é quais são as regras de doação de verba para a campanha eleitoral. Doação, como já disse aqui, é só 10% dos rendimentos brutos das pessoas físicas, tá? Os outros recursos ou são recursos do próprio candidato ou, eventualmente, recursos do fundo partidário. Existem regras para a campanha eleitoral na internet? Quais são essas regras? Bom, a campanha eleitoral na internet, como nós vimos aqui, o prazo é a partir do dia 16, mas nós estamos calculando aí que o site do candidato ele vai estar disponível praticamente no dia 20 de agosto. Não há nenhuma regra específica, a campanha é livre, se divulgando sempre o conteúdo partidário, as propostas do candidato. O que se deve evitar, e a gente teve contato com diversas representações na última campanha eleitoral, são os ataques indiscriminados à figura pessoal do adversário, tá? Porque isso não redunda em crescimento nenhum para a prática política e acaba gerando só transtornos, tanto para a justiça eleitoral como para os próprios candidatos. Então tem que ser vigilante com isso e usar esse veículo de comunicação realmente para uma divulgação de ideias. Existem regras para a campanha... sobre propaganda eleitoral gratuita. O que é permitido e o que é proibido. Bom, a propaganda eleitoral, ela é gratuita no período estipulado pela Justiça Eleitoral e pela legislação eleitoral, tanto no rádio como na televisão. E os partidos políticos são, através dos seus delegados, serão responsáveis pelo rateio do tempo. Aqui seria uma questão um pouco complexa tentar explicar isso, mas mais ou menos é o seguinte: 10% do tempo de rádio e TV é distribuído obrigatoriamente de forma isonômica para qualquer partido político. 90% depende da representação no Congresso Nacional. Então, e aí vai ser feita a divisão pela Justiça Eleitoral, e nesse período o candidato poderá utilizar rádio e TV e de forma gratuita até 48 horas antes do pleito, onde cessa a propaganda em rádio e TV. Debates entre pré-candidatos podem? Existem regras? Sim, podem, não há problema nenhum. O que a legislação deixa bem claro é que esses debates devem ser incentivados, mas também devem propiciar que todos os candidatos ao pleito tenham acesso. Eu não posso pegar meia dúzia de candidatos e constantemente fazer debate só com aqueles candidatos. Se for a cargo majoritário, existe uma regra hoje que aqueles que tenham pelo menos 10 deputados federais ou 10 senadores, ou entre 10 congressistas, vamos dizer assim, eles estarão autorizados a participarem obrigatoriamente de qualquer debate feito, por exemplo, por rádio ou televisão. Isso é uma regra nova também que entrou em vigor nessa eleição.
Para comunicadores e apresentadores de programa, TV, jornais, revistas, que são pré-candidatos. Qual a data para o seu afastamento? Bom, o afastamento, como nós já falamos há pouco aí, ele se dará no dia 30, agora do mês de junho, para esses candidatos. Agora, uma questão importante, e precisa deixar bem claro isso, o afastamento se dá no programa do candidato. O candidato não pode aparecer no seu programa, mas nada impede que ele apareça como candidato em outros programas de televisão. Então, dá um exemplo aqui. Enfim, qualquer candidato que fale de veículo de comunicação, que tenha um veículo de comunicação social, e tenha um programa de televisão, e for convidado a participar de um outro programa, ele pode, sem problema nenhum, comparecer. Então, por exemplo, a Patrícia, estou falando da Patrícia aqui, que está afastada por conta da restrição eleitoral. Se a Marilei, por exemplo, fizer um debate e convidar a Patrícia, ela pode, sem problema nenhum, participar desse debate, porque ali ela não está no exercício do seu ofício profissional. Então, não haveria restrição alguma em relação a essa questão. Bom, outras questões que eu vou só colocar para encerrar, porque não estão aqui nessa pauta, mas acho que são importantes, é que em relação à prestação de contas. Talvez essa será uma das eleições em que haverá mais rigor em relação à prestação de contas. Um ponto importante, que muita gente não tem falado, é a questão do registro da doação. Uma novidade que a legislação trouxe hoje é que a doação eleitoral vai ter que ser registrada e comunicada à Justiça Eleitoral no seu site próprio em 72 horas. Se essa doação recebida não for comunicada à Justiça Eleitoral no período de 72 horas, essa doação é considerada nula e eu tenho que restituir esse valor ao Tesouro Nacional. Eu perco o valor e restituo ao Tesouro Nacional. Então, os candidatos vão ter que ficar atentos quando receberem doação eleitoral. Isso é um dado. É uma novidade e é extremamente importante. Outra novidade, até as últimas eleições, quando eu fazia uma despesa, a nota fiscal era o suficiente para eu provar essa despesa. Então, eu tinha o cheque que eu paguei, o cheque da campanha, contratava o fornecedor emitia a nota fiscal. Recebia a nota fiscal, tinha comprovadamente a regularidade da nota fiscal. Isso é importante que os candidatos saibam, que quando você candidato, for contratar uma despesa, você entra no site da Receita Federal e veja se aquela empresa que você está contratando, na Receita Federal, está autorizada a fazer aquele tipo de material. Por exemplo, eu vou contratar santinhos para a minha campanha eleitoral, ou vou contratar aí os perfilados aí para adesivos perfilados para utilização em automóvel ou coisa que o valha. Para isso, eu dependo de uma consulta do site da Receita Federal para checar se aquela empresa está autorizada a fornecer aquele tipo de produto. Porque se aquela empresa não tiver autorizada a fornecer aquele tipo de produto, aquela nota fiscal não vai ter validade alguma e a minha conta vai ser considerada irregular em relação àquela contratação. Tá? E é importante também destacar que, além da nota fiscal, quando eu fizer o pagamento com cheque, eu preciso obter um recibo com o comprovante, com a comprovação do candidato. E, por fim, deixar bem claro que nenhum tipo de doação de pessoa jurídica eu posso receber. Porque muitas vezes o candidato reflete só na doação financeira, só no dinheiro. Eu não posso receber 10 mil da empresa X, ela não pode ser doadora. Mas a empresa X me cede um veículo, um automóvel para a campanha. Isso é doação. Pode ser estimável ou em dinheiro, não importa. Qualquer tipo de doação é proibida.
Então, eu não posso ter automóvel, eu não posso ter um aparelho, eu não posso ter um escritório cedido por uma pessoa jurídica, eu não posso. Tá? E tudo aquilo que for cedido por pessoa física, a pessoa tem que estar no nome da pessoa física. A pessoa física ainda pode doar seções de materiais, veículos, desde que esteja no seu nome. Em relação a um presidente do partido, ele pode usar a sede do partido político para fazer a sua campanha própria. Aqui a gente precisa fazer uma distinção. Os partidos políticos, eles são feitos, ele tem que ser administrado, ele tem o seu diretório, ele tem sua comissão provisória e ele está disponível a todo e qualquer candidato. Então, se na sede do partido político eu vou gravar programas eleitorais para todos os candidatos, não há problema nenhum. Se eu for guardar material de escritório para todos os candidatos, de divulgação, de propaganda, não há problema nenhum. Agora, se o presidente do partido utiliza aquele espaço para uso pessoal, não administrativo, próprio, aí é uma conduta, obviamente, irregular. Porque nós estaríamos aí saindo da alçada e o mesmo princípio. Se eu não posso receber doação de nenhuma pessoa jurídica, a lei é clara, a própria lei orgânica dos partidos políticos diz claramente que partido político é pessoa jurídica de direito privado. Portanto, como pessoa jurídica, também não posso receber doação, com exceção, obviamente, do fundo partidário. Uma outra questão que é importante se destacar é a questão que gera muita polêmica nesse período eleitoral, é a questão dos inelegíveis. Né? Quem são os chamados inelegíveis? A Lei 64/90, ela estabelece uma série de candidatos que estão inelegíveis. Depois de 2010, com o advento da Lei Complementar 135, a chamada Lei de Ficha Limpa, nós tivemos uma alteração substancial na questão da inelegibilidade de candidatos. Destacando, por exemplo, 2 pontos que são fundamentais e hoje que causam realmente um grande número de impugnações de registro de candidaturas. O primeiro deles são aqueles candidatos, no caso de 2016, a prefeito ou vereador, que sofreram processos políticos de improbidade administrativa. A lei é clara ao dizer que aquele que teve contra si uma ação julgada procedente e confirmada por um órgão colegiado, ou seja, por um órgão de 2º grau, no Estado de São Paulo aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou o Tribunal Regional Federal, quem teve uma ação de improbidade administrativa julgada procedente e que tenha causado, obviamente, dano ao erário público, tenha agido com dolo, esse terá a sua candidatura impugnada, inclusive por qualquer partido político, mas inclusive pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que já recebe uma relação desses candidatos que se encontram nessa situação. O outro ponto também que chama muito a atenção é em relação àqueles que tiveram as contas, aos prefeitos ou presidente de Câmara, que tiveram principalmente o prefeito, que teve as suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também por irregularidade ou improbidade administrativa, e essas contas, no caso do prefeito, foram confirmadas, o parecer do Tribunal de Contas emitido foi confirmado pela Câmara Municipal, portanto, esse candidato ele estará, em tese, inelegível, salvo se houve alguma falha no processo, tanto é que o próprio dispositivo ressalva que, se eventualmente o candidato teve uma liminar ou uma decisão favorável do Poder Judiciário, essa inelegibilidade ficará suspensa. Aqueles que foram condenados no exercício do oficialato, aqueles que cometeram determinados crimes que a própria lei exemplifica, como crimes de tortura,
lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção, enfim, crimes contra a liberdade do trabalho escravo, todos esses que tiverem uma condenação dessa natureza por um órgão de segundo grau também são considerados inelegíveis. A lei só faz uma exceção, e ela faz lá na frente uma exceção, com relação aos chamados crimes culposos, que nesse caso não incide inelegibilidade, e aqueles crimes chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, e que capitulado principalmente na 9.099 de 95. Então, nesse caso, haveria aí também uma exceção. E, por fim, o que os candidatos devem observar, todos aqueles, é o chamado prazo de desincompatibilização ou afastamento, para ficar mais fácil de entendimento a todos que estão nos ouvindo, que deve ser observado, porque o período das convenções foi alterado, o prazo da eleição foi reduzido. Hoje o prazo da eleição, nós teremos uma eleição em 45 dias, mas a lei complementar 64/90 não foi alterada. Portanto, o prazo de afastamento ou desincompatibilização permanece. Então, o servidor público, que é a regra geral, que é a regra básica, continua, por exemplo, a necessidade de afastamento no período de 3 meses antes do pleito. E isso hoje está trazendo até um inconveniente, porque o servidor, ele vai à repartição pública, por exemplo, da Prefeitura Municipal, dizendo: olha, eu preciso me desincompatibilizar, me afastar, porque eu vou ser candidato a vereador. Eu preciso me afastar porque eu vou ser candidato a prefeito municipal. Só que ele não tem a ata de convenção, porque a convenção ainda não foi realizada, para autorizar esse afastamento. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de uma autorização, de uma certidão do partido político que ateste que, de fato, ele é pré-candidato, para que o poder público possa autorizar o seu afastamento. E tem um dado muito importante, eu acho que isso é fundamental se diga agora. Essa eleição vai ser uma eleição que eu disse que, em relação a dinheiro, contas, tudo isso, ela vai ser uma eleição diferenciada. Muitos servidores públicos aproveitam esse período eleitoral e pedem o afastamento, não porque querem ser candidatos, na verdade. Na verdade, eles querem usufruir do período eleitoral para atividades de trabalho próprio ou para alguma atividade extra. Há uma instrução da Procuradoria Regional Eleitoral que todos esses candidatos que se afastaram e tiveram votos insignificantes, eu fiquei, por exemplo, três meses afastado da Prefeitura ou da Câmara Municipal, e tive lá 2, 3, 5 votos. Eu vou ser chamado pelo Ministério Público para justificar o que eu fiz durante a minha campanha eleitoral. Se eu não conseguir demonstrar que eu fui candidato de fato, né, de fato e de direito, e que exerci, e que gozei daquele período de afastamento para fins de trabalho sério durante a campanha, eu posso sofrer uma ação de improbidade administrativa, posso ser condenado a devolver dinheiro ao erário público, posso perder o meu cargo, posso perder os meus direitos políticos. Então, uma ressalva e um lembrete a todos os funcionários públicos e servidores públicos de qualquer administração federal, estadual, municipal que pretendam ser candidatos nessa eleição, né? Se forem candidatos, sejam candidatos de verdade. Não usem o afastamento, porque vocês correm um risco de sofrerem aí uma sanção bastante grave por conta de uma eventual fraude, que seria, obviamente, se esse fosse o comportamento. Bom, voltamos agora com as dúvidas em relação à campanha de 2016. E uma pergunta que surgiu aqui, que é bastante interessante, é a questão da diferenciação da figura do cabo eleitoral
e do simpatizante da campanha eleitoral. O cabo eleitoral é aquele que é, de fato, contratado pela campanha do candidato e recebe um valor pelo seu serviço prestado. Eu contratei, por exemplo, um motorista, um divulgador, uma pessoa que vai fazer panfletagem, assim sucessivamente. Então, o que eu preciso? Eu preciso, obviamente, pagá-lo com o cheque da campanha eleitoral. Ele emite um recibo, se possível até eu pego essa assinatura no recibo com firma autenticada para que tenha a garantia de que foi naquela data que eu paguei. Isso é um documento importante para a Justiça Eleitoral. Existe a figura do simpatizante, ou seja, ou do filiado que apoia o candidato, ou do simpatizante da candidatura, que quer prestar um serviço voluntário ao candidato. O simpatizante, aquele que está prestando um serviço voluntário para o candidato, esse nós temos que também contabilizar. Só que a contabilização é diferente. Esse serviço vai entrar como doação eleitoral. Então nós vamos ter que fixar um determinado valor, estimar um determinado valor e entra como doação estimada. Então essa é uma diferença bastante importante entre o simpatizante que presta o serviço à campanha como doador do serviço e o cabo eleitoral propriamente dito, que é aquele profissional contratado para determinada atividade. Lembrando que é mais do que sedimentado, e a lei é clara nesse sentido, para cabo eleitoral não há o vínculo trabalhista, não há reconhecimento de vínculo trabalhista. Isso é expresso também na própria legislação eleitoral.